Doutora Marlene, fala um pouco sobre a avaliação neuropsicológica, o que é, quando fazer, como é feita, quem deve procurar, para que serve e quanto tempo dura? Oi, tudo bem? Eu sou Marlene, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em luto. Deixa eu falar para vocês. Ele está me perguntando aqui como serve, para que serve, como procura, né? A neuropsicologia é uma área da psicologia que une a neurologia e a psicologia. Então, a neuropsicologia é uma área da psicologia que une a neurologia para estudar o cérebro e o comportamento humano. A avaliação neuropsicológica, ela é um exame de diagnóstico que tem como objetivo avaliar as funções cognitivas gerais do paciente. Ou seja, é um mapeamento de todas as funções que o indivíduo apresenta cognitivamente. As funções mentais da pessoa, que além de analisar todas as funções cognitivas, também avalia os aspectos emocionais da personalidade. E a partir das informações colhidas, é possível desenvolver o perfil da pessoa. Neuropsicológico do paciente é para que chegue em um diagnóstico preciso, que estabeleça um plano terapêutico ou é feita por um psicólogo especialista em neuropsicologia. Doutora, quando fazer a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica em crianças, adolescentes, adultos e idosos deve ser feita quando o seu comportamento natural sofre alguma alteração, por exemplo, atraso da fala, o modo de andar, o comportamento da pessoa mais distraída, a parte cognitiva, a maneira de lidar com as frustrações, dificuldade na comunicação, concentração, interação social, dificuldade no aprendizado, quando começa a ter um atraso na escola e normalmente a professora avisa os pais, e a hiperatividade, que é muito comum, né? Comum, assim, né? Uma sala de 15 crianças, 5 pode ser hiperativo ou até mais. Os pais devem estar atentos para perceber algum tipo de comportamento que se destaque para buscar um profissional habilitado a realizar uma avaliação. A neuropsicóloga infantil, no caso adulto e idoso, a avaliação neuropsicológica é indicada quando se percebe questões que podem ser apresentadas pela criança, além de perda de memória, histórico de infecções, traumatismo craniano, acidentes vasculares, cerebral, com sequelas, por exemplo, AVC, o Alzheimer, problemas cognitivos que possam ser atribuídos ao problema da saúde mental, transtornos alimentares, uso abusivo de álcool e drogas. É importante que seja feita a avaliação do paciente ou quando forem identificados os benefícios de um exame. Doutora, como é feita a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica ela é feita, a princípio, com os pais, que são coletados os dados, quando no caso de criança, a gente precisa ter muito contato com os pais para poder fazer a coleta dos dados que as crianças não sabem informar. São diversos dados sobre o paciente que vão desde a gestação até os dias atuais. Da criança, a partir dessas informações, são aplicados diversos testes, escalas padronizadas, instrumentos neurológicos que servem para medir as funções cognitivas, possibilitando compreender mais sobre a memória, a atenção, o planejamento de ações, o processamento visual, o auditivo, entre outros, né? Relacionado ao paciente, se necessário, o psicólogo também busca informações dos outros profissionais que lidam com a criança, professores, pediatras, entre outros, após a análise de toda a informação passada para os pais
e esses são orientados sobre quais medidas tomar diante do resultado. Que é apresentado se resulta em exames, neurológicos, e nos adultos o processo é o mesmo. Diferença de não precisar da conversa com os pais para obter informações, pode ser diretamente, se tratando de adultos. O processo também é integrado à análise de ferramentas e analisando as emoções, tudo para entender como os sistemas mentais estão, constituindo assim o paciente e interferindo na sua vida, Doutora, quem deve procurar avaliação neuropsicológica? Qualquer pessoa pode procurar avaliação neuropsicológica. Geralmente, ela é procurada por pais que notam comportamentos diferentes e alteração na criança, ou adolescente, ou ainda por professores que faz a indicação, ou profissionais que têm contato com o paciente, percebendo os benefícios de passar por uma avaliação, acaba fazendo a indicação neuropsicológica, no caso de adultos e idosos. Dependendo do motivo da procura por uma avaliação neuropsicológica, o próprio paciente notando alguns sintomas que afetam o comportamento dele, que ele perceba alguma diferença, ele mesmo procura. Questões cognitivas que pode procurar em casos mais extremos, como idosos que podem estar impossibilitados de buscar esse tipo de ajuda. Sozinhos, é necessário que outra pessoa busque um profissional especializado, no caso de idoso, Tem exames neurológicos ou neuropsicológicos para em fazer análise com um conjunto, com a esposa, se ela estiver em condições de passar os dados, ou a mesma a família, se necessário. Os filhos, a cuidadora, alguém que esteja no dia a dia acompanhando o idoso e perceber a importância. A avaliação neuropsicológica é especialmente destinada a quem possa apresentar déficit de atenção, de memória, concentração, déficit de desenvolvimento escolar, no caso da criança, comportamental, uso abusivo de substâncias, álcool, drogas ou qualquer outro tipo de drogas, ou mesmo transtornos alimentares. E os transtornos neuropsiquiátricos, epilepsia, demência, tumores, pode causar algum comprometimento. O autismo, alterações comportamentais, sem explicação, irritabilidade, depressão, apatia, comportamentos inadequados. Sou a doutora Marlene Carvalho Caterina, psicóloga e neuropsicóloga. Minha pós-graduação foi feita no INESP, em São Paulo, e eu fico à disposição para quem necessitar.